E aí, galera, tudo bem? Tirando esse tempo aqui hoje, domingo, né? Tá um sol muito agradável aqui. Acordei cedo, fiz minha caminhada, é, recebi algumas demandas do condomínio, é normal. A gente delega para os colaboradores, né? Nossa equipe. Fui à igreja, almocei, respondi algumas perguntas de amigos, respondi a moradores. E agora, inspirado até em algumas coisas que aconteceram nessa manhã, eu quero compartilhar algo com vocês, né? Então, assim, é um vídeo longo, não é, diferentemente do que eu tenho feito, não é um vídeo, a ideia desse vídeo não é um vídeo como pequeno, né, de mensagens curtas, rápidas, mas eu estava pensando no título dele, né, e era duas opções: como resolver problemas, ou o segundo, que eu acho que é o mais forte, né, e eu acho que tem tudo a ver, deixe a lama secar, né? Então, muitos podem não entender bem o que quer dizer deixe a lama secar, mas eu vou comentar com vocês o seguinte. Muitas das vezes no condomínio nós temos situações graves a serem resolvidas, demandas que chegam pra gente, né? E como síndico, a gente tem que agir. As pessoas esperam que a gente tome uma atitude imediata, as pessoas querem que a gente tome partido e que seja uma resposta punitiva, que seja disciplinar, exemplar, né? E nem sempre as coisas são dessa forma, né? E tem motivos pelos quais não devem ser dessa forma. Eu estou há 21 anos atuando em condomínio. No início, eu era muito impulsivo, né? Acontecia algo, a gente... vou resolver de uma vez. Aí você chega naquele momento, a pessoa está alterada, a pessoa se incomoda, a pessoa responde de maneira grave e muitas das vezes você é atacado na tua pessoa, a pessoa, para desviar o foco do problema, né? A pessoa ataca a sua pessoa, o seu trabalho. Quer ver? Muitas das vezes, quando você vai advertir alguém, conversar com alguém sobre uma coisa errada que ela está fazendo, né? Vamos dizer aqui, uma mudança fora de hora. A pessoa chega, então de hoje em diante, tudo que eu ver de errado, eu vou falar com você. É muita intolerância. Então, assim, na verdade, ela está querendo pegar o erro do outro para poder desqualificar ou minimizar o erro dela, né? E isso acontece com tudo. Uma pessoa que chega e faz o negócio, mas é rapidinho. É assim, e o rapidinho, ele é ruim. O rapidinho, ele não pode, né? E às vezes a pessoa fala com o síndico, não no intuito de dar uma satisfação, mas na verdade ela quer um cúmplice. A pessoa tá buscando um cúmplice para a sua atitude errada, né? Então a gente vai amadurecendo com calma e a gente precisa sempre voltar para o foco, tá? E quando você adverte, grande parte das pessoas, elas não gostam de serem advertidas. E quando eu falo advertido, não é um sentido de que, tá dando esporro em fulano, ciclano. Não, tem nada a ver, né? A gente está orientando, porque o papel do síndico, do conselho, do subsíndico é justamente fazer com que, aliás, é um papel de todos, né? Porque lá na convenção da maioria dos condomínios diz assim, olha, tem os deveres, né? E os direitos, né? Só que as pessoas vão nos direitos e não leem os deveres. Um dos deveres é o quê? É cumprir e fazer cumprir as regras da convenção e do regimento interno. É um dever que não é do síndico, é um dever de todos os condôminos, né? O síndico, ele é colocado numa posição como um administrador para que ele seja mediador, conciliador, pacificador, né? E é muito importante que nessa função o síndico ele tenha a prudência, a cautela, né, para não pessoalizar essas relações. Muitas das vezes as pessoas são contactadas dentro de horário, fora do horário, e assim, tem problemas de todos os níveis, né? Você tem problemas que são de fato muito graves e tem problemas que não são tão graves assim. Entretanto, a pessoa, ela diante daquela situação, ela lembra de alguém, né? E via de regra,
ela lembra do síndico, porque no nosso caso aqui, no meu caso, eu procuro sempre dar um atendimento além da obrigação meramente como síndico, né? Pessoas ligam perguntando, poxa, eu tô com um problema na torneira aqui de casa. Você teria um bombeiro para me ajudar? Ah, eu tô com um problema na minha caixinha elétrica. Você pode me indicar um eletricista? Sem problema algum, a gente indica, a gente recomenda, a gente ajuda. Já teve vezes de eu me dirigir, inclusive, ao próprio apartamento do morador e resolver problemas que não são da minha alçada. Não tem problema, né? É importante que a pessoa saiba que você está ali como um ajudador e que tem coisas que são tua obrigação e coisas que não. No entanto, o perfil da minha empresa, e é uma filosofia da minha empresa, né? Que eu aprendi aqui, foi um valor que nós desenvolvemos, né? Dentro da empresa da Ramos Síndicos Profissionais, é o seguinte: nós não podemos fazer a mesma coisa, nós podemos ser diferentes. Nós podemos imprimir um valor diferente, né? Então, ao longo dessa jornada que a gente tem aí, eu vou falar algumas coisas que vão despertar e vão virar a chave para você que é síndico, para você que é morador, para você que é membro de conselho, para você que atua como administrador de condomínio e se vê diante de problemas todos os dias, né? Alguns passam por pessoas, outros passam por coisas. Resolver problemas com coisas é a parte mais tranquila, porque uma mangueira que rompe, você vai lá e contrata um bombeiro, ele resolve, troca a mangueira e tá ponto. Isso é tranquilo, a mangueira, ela não vai revidar, ela não vai se sentir ofendida, ela não vai te responder mal. Simplesmente você resolve o problema da mangueira. Agora, você tratar com gente, aí é diferente. Porque pessoas, elas têm sentimento, pessoas têm vontade, pessoas têm desejo, pessoas têm opiniões, né? E é normal que, quando confrontadas, quando advertidas, elas reajam. Algumas reagem bem, aceitam, agradecem, mas grande parte não é assim, né? E o síndico está ali para poder fazer o seu papel de conciliar, de resolver o problema. E é importante que num revide desse, é importante que o síndico ele tenha a condição de traduzir, né, o que de fato a pessoa quis dizer. Um exemplo, você chega e vai falar de um problema de som alto, né? Agora há pouco meu vizinho estava aqui com som alto, né? E eu cheguei em casa, quando eu saí para a igreja já estava com som alto, podia ser umas 9h30. Cheguei, medi pouco, quase 1 hora, e ele ainda estava com som alto. Acabou agora, nesse exato instante, quando eu comecei a gravar o vídeo. E não reclamei, não falei nada, né? Mas acho que ele mesmo já cansou, a mente dele já devia estar com muitas horas de música alta no ouvido e cansou. Quando você vai falar com a pessoa, a primeira coisa que a pessoa fala, poxa, mas esse pessoal é muito chato, né? Ele desabafou, mas eu não posso entrar nesse mérito, porque senão eu vou mudar o foco do problema que eu fui tratar, de que era o som alto, à luz do que diz a convenção e o regimento interno, e vou passar a falar de se as pessoas são ou não chatas, entende? Que quando eu me permito influenciar pelo questionamento desproposital, você acaba perdendo, né? Um exemplo, esse elevador ou esse portão é muito ruim. Um exemplo, o cara chegou em casa, o portão quebrou naquele dia. Tem 1 ano, 2 anos que o portão não quebra. No dia que ele chegou, o portão quebrou. Esse portão é uma porcaria. Assim, aí você pergunta, mas o que te fez levar que esse portão é uma porcaria? Se foi só por esse fato isolado, não faz sentido, né? Então a gente precisa entender a mensagem. A gente faz perguntas para que a gente possa entender a mensagem, né? Nunca confrontando a pessoa em si, mas entender aquilo que ela está falando. O que te levou a ter esse entendimento de que o portão é ruim, né? Ela pode te dar a chave, né? Ou ela pode estar apenas desabafando, porque ela está chateada naquele momento de maneira muito grave, e é o que de fato acontece, né? A maioria das vezes a pessoa está chateada porque aconteceu justo com ela, tá? Então a gente precisa buscar entender a questão. E antes de agir, dependendo da situação, é bom que você, síndico, né, não tome uma medida de maneira impulsiva. Junto com você é eleito um corpo, né, de conselheiros, né, no mínimo 3 conselheiros fiscais efetivos e 3
ou até 3, né, suplentes. Então, se você está diante de uma situação, de um conflito, em que você já tem a resposta, então, mesmo que você já tenha a resposta, né, você busque dividir isso com os conselheiros. Por quê? Os conselheiros irão lhe ajudar nessa tarefa de desbravar a solução. Você vai ouvir opiniões distintas, né? Mesmo que você decida de maneira como você já pensou no início, não tem problema. Vai acontecer, pode acontecer, né? E talvez, né, a maioria das vezes, pode ser que você esteja certo mesmo, não tem problema. É bom você confiar no teu feeling, mas ouvir uma opinião diversa te abre um outro leque de possibilidades que você sozinho não iria enxergar, compreende? Então divida lá com o conselho e aí depois você toma a decisão. Esse ponto é o que eu queria despertar para vocês e é o que eu entendo que deva ser o título desse vídeo, né? Deixar a lama secar. Por quê? Quando você de pronto vai lá e toma uma postura, você pode estar apenas reagindo de maneira exaltada a uma questão de que você diz, poxa, sempre a mesma coisa, pum, e você não toma o cuidado de analisar, de tomar uma postura mais cautelosa e reage. E essa reação pode ser muito mais grave e gerar um problema pessoal, né? Não só para a tua gestão, mas entre os moradores, né? Então, assim, é importante, eu aprendi uma lição, que é o seguinte, eu nasci em casa, fui me criado em bairro e tudo, né? E a rua que eu morava tinha muitos lugares que tinham campinho de barro, né? Pra gente jogar bola e tudo. E aí chegava em casa, todo cheio de barro, cheio de lama, né? Muitas das vezes tomava chuva, aí chegava aquela roupa, né? Toda suja de lama. O que a minha mãe fazia? Ela deixava aquela roupa separada, deixava ela secar, depois ela tirava aquele excesso de lama seca, que agora já virou não tava mais aquela coisa toda gosmenta, né? Ela tirava aquilo ali já seco, e aí só depois, com a roupa já seca, ela tirava o excesso da lama e botava para lavar. Ou seja, ela gastava menos energia, gastava menos água para lavar a roupa e a roupa ficava mais limpa, né? Então, o que é isso? Se ela colocasse aquela roupa toda lameada para lavar junto com as demais, ela ia gastar mais água, ia sujar as outras roupas, ou seja, e o resultado poderia não ficar bom. E ela também ia se estressar, ela ia cansar demais, ia gastar mais energia naquilo ali. Então, o que eu quero dizer? Muitas das vezes você, como síndico, você pega aquele problema, você trata ele no calor, né? E aí você acaba respingando num monte de gente dentro do condomínio, você acaba trazendo um caos dentro do condomínio, porque você não deixou a lama secar, né? Então, é bom que você saiba que o problema do morador X, você tem que tratar com o morador X, né? Sempre com apoio, ouvindo o conselho. O problema do morador Y, você tem que tratar com o morador Y, né? E não se engane, você vai ser assediado, você vai ser cercado pelos cantos. E aí, como é que ficou aquela situação? E aí, o que foi? Assim, você não trabalha numa rede de informação, numa emissora de comunicação, logo você não tem que ficar falando da vida dos outros para ninguém. O problema do morador A, você tratou com o morador A. O problema do morador B, você tratou com o morador B. E muitas das vezes pode acontecer de você talvez querer cair numa provocação. Ah, porque o fulano fez isso e o síndico não fez nada. Talvez você já tenha notificado, talvez você já tenha conversado, talvez você já tenha até multado, né? Mas aquele morador, ele não está falando aquilo porque ele sabe ou não sabe. Ele está falando aquilo, né? Aquela mensagem, ele está falando aquela situação para poder ele te afrontar. O objetivo não é resolver, o objetivo é afrontar. E aí você não pode cair na provocação, né? Você não pode chegar e tratar o problema do outro em público, né? Tem uma máxima que realmente, tem alguns chavões que são verdade desde que praticados. Ou seja, você tem que advertir no particular e elogiar em público, né? Mas até o elogio em público assim, já gostei muito, né? Hoje em dia eu tenho usado aquela filosofia do Jesus lá, quando ele entrou na cidade lá, né? Para quem conhece Bíblia, quem não conhece, independente de religião,
você pode aprender a lição. Quando ele entrou na cidade, ele entrou num jumentinho, né? Tem até lá o Domingo de Ramos e tudo, né? Em homenagem lá ao meu nome, Silva Ramos. Então, assim, no Domingo de Ramos, Jesus entrou lá com o jumentinho na cidade. E as pessoas jogavam palmeiras, flores, né? A cidade, a rua ficava toda enfeitada para o burrinho passar com Jesus no ombro dele lá. E aí, quer dizer, às vezes, a gente, como burrinho, a gente acha que as flores são pra gente, acha que os elogios são pra gente. E na verdade, não. Na verdade, todo mérito tem que ser a Deus, né? Assim, nós não fazemos nada se não for por Ele, né? Então, é bom a gente saber que não pode deixar subir a vaidade. Nós temos que continuar fazendo a coisa certa, mas sem vaidade, tá ok? Então, muitos problemas desses também, é um outro ponto que eu quero abordar com vocês, é o seguinte, que muitos problemas que são enormes, gravíssimos, eles são problemas que, dependendo da situação, ninguém brigaria por ele, tá? Ou seja, se as pessoas estivessem mais abertas ao diálogo, elas não brigariam por música alta. Aliás, né, não haveria essa invasão de uma pessoa ao lar da outra com uma música alta. Por mais que você tenha bom gosto, né, você tem um aparelho de som e você quer ouvir um pouco mais alto, bota um fone de ouvido, né? Ou seja, a partir do momento que as pessoas entendem que elas têm que respeitar o espaço do outro, ela não faria isso, ela não usaria uma música alta, né? Mas se aconteceu, talvez conversar, bater na porta, poxa vizinho, você tá com um som muito alto, tá me atrapalhando, eu não consigo conversar com a minha esposa, com o meu filho, eu tô trabalhando em home office, né? Muito embora não pareça, é domingo, mas eu estou trabalhando e eu preciso gravar um vídeo para a aula que eu tenho que fazer, para ministrar, eu tenho que dormir, eu tenho que descansar. Ou seja, a pessoa, se você fizer isso, está arriscado você sair de lá escorrachado. Ah, quem é você para bater na minha porta? A casa é minha, eu faço o que eu quero. Ou seja, as pessoas brigam por problemas que não deveriam brigar. Porque não é um problema. Mas elas criam um problema onde não deveria. Então, é por isso que tem que deixar a lama secar. O síndico vai lá, conversa, explica, orienta, né? Antigamente eu buscava mais o diálogo, né, pessoalmente. Hoje em dia eu tenho notificado, porque até a notificação chegar já se passou 1 ou 2 dias. A pessoa já vai receber, ela vai se assustar, mas espera aí, notificação, aí ela vem com você quente, pô, absurdo, fui notificado. Perfeito, não tem problema. Se você acha que é excessiva a multa ou a notificação, não tem problema, você tem direito a recorrer, né? Faça por escrito, leia a convenção, leia o regimento. Lá tem todo o caminho das pedras para que você possa se defender e, aliás, é importantíssimo que você exerça ampla defesa. O que você fez? Você fez a pessoa ler, você fez a pessoa entender o que é direito, o que é dever, o que é obrigação. Muitas vão entender? Não, mas você direcionou a pessoa para a fonte certa e você não trouxe uma pessoalização, né? Precisamos construir pontes, ou seja, quando você está diante de uma situação dessa, das pessoas quererem brigar por problemas que não existem, você tem que ser um construtor de pontes, né? Eu atuo num condomínio e atuo já há muitos anos. Em uma certa ocasião, acontecia uma situação de intolerância entre vizinhos por algumas coisas, né? Diversas coisas comuns que acontecem em condomínio. E eu lembro que naquela ocasião, nós resolvemos, junto com o subsíndico, membro de conselho, nós resolvemos fazer uma confraternização. E aí, naquela confraternização, aí foi uma coisa interessante, que até foi uma ideia da minha esposa, fazer um amigo oculto de chocolate. Então, a própria administração do condomínio comprou lá chocolate igual, né? Vamos supor, 40 pessoas, 40 chocolates exatamente iguais. Quando o pessoal chegou lá, existia lá uma sacolinha com uma barrinha de chocolate, 40 sacolinhas com 40 chocolates, todos iguais. E aí, fomos fazer o sorteio. Então, cada um que pegava o sorteio, a distribuição lá do amigo oculto. Então, ele tinha aquela brincadeira de falar a característica do seu vizinho, que é do seu vizinho oculto ali. E aquilo quebrou o gelo, né? Tinham vizinhos que não tinham um bom relacionamento, mas tiveram que o quê?
que trocar chocolate. O chocolate era igual. Ele não gastou nem o dinheiro, porque indiretamente sim, mas diretamente ele não teve que se preocupar com a escolha do chocolate. Mas sabe o que aconteceu? Aconteceu um fenômeno de integração, né? Aquele vizinho que não gostava do barulho do outro, ele começou a entender, porque lá naquela festinha, naquela confraternização, eles conversaram e eles acabaram entendendo o problema um do outro, a rotina um do outro, a limitação um do outro. Então, o cara tá arrumando lá o filho dele para dormir, vai fazer um barulhinho, mas já vai parar. Então, assim, foi uma coisa bem interessante, né? Promover eventos dentro do condomínio que faça integração entre as pessoas, elimina muito ruído, constrói pontes e promove aí relacionamentos, né? Então, a gente tem que entender que quando se mora em condomínio, né, você compartilha, você divide direitos e obrigações sobre espaços. Você tem a área tua privativa, mas ela está constituída dentro de uma área comum, né? Então, você ouvir um som alto, você jogar bola dentro de casa, você andar de skate dentro de casa, são atividades que não são próprias para quem compartilha ambientes comuns, né? Então, gente, olha só, a gente precisa saber abrir mão de privilégios para a garantia de direitos seus e dos próximos, do teu vizinho. Eu quero finalizar por aqui, né? Agradecer a atenção de vocês, espero contribuir, né? Não é um vídeo que tem o objetivo de motivacional ou não, mas é uma dica de gestão, de pensamento. Muitos podem dizer, poxa, Carlos, mas tu não tem problema? Tenho problemas. Tem problema de relacionamento em condomínio? Eu não tenho problema de relacionamento em condomínio, mas eu sei que tem moradores que têm problemas de relacionamento com o síndico. E assim, esse problema é com a figura do síndico, não importa quem esteja naquela posição, né? E eu tenho que saber e tenho que ter essa maturidade na minha cabeça de que o meu problema não é pessoal com ninguém. Tem pessoas que pessoalizam, mas é assim mesmo, né? O próprio apóstolo Paulo lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios, ele diz, quando eu era criança, eu pensava como criança. Eu agia como menino, pensava como menino, mas logo cheguei a ser adulto, eu deixei as coisas de menino. Então, assim, são questões que você precisa aprender a caminhar para a maturidade, né? É óbvio que eu continuo sendo homem, é óbvio que muitas das vezes a gente, poxa, é uma injustiça. Tá falando isso, mas não é verdade? Mas a verdade sempre aparece e você não precisa humilhar ninguém, você não precisa expor ninguém. Às vezes as pessoas falam, poxa, Carlos, mas se você falasse isso aqui, você desmascararia a pessoa. Pois é, eu tenho aprendido ao longo da minha vida que é o seguinte, que olha, o fruto podre cai sozinho. Ele cai sozinho, não tem problema, né? E em contrapartida, você tem que continuar fazendo a coisa certa, porque o resultado do teu trabalho, ele vai ser visto pela maioria, né? Mas aí tem uma outra consequência que eu quero fazer num outro vídeo, que é o seguinte, a maioria, quando está satisfeita, ela tende a abandonar a Assembleia. Isso é ruim, mas isso eu falo um pouco mais num próximo vídeo. A mensagem que eu quero deixar com você hoje é o seguinte, os conflitos em condomínio sempre vão existir, você não precisa decidir sozinho, aliás, nunca é bom decidir sozinho, divida com um conselho, nunca lave a roupa suja de cara, pronto, deixa secar a lama, né? E depois, com cautela, com prudência e sabedoria, tome a medida mais acertada, né? Encaminhe a questão à luz do que diz a Convenção, Regimento Interno e Decisão da Assembleia. Por quê? Se a pessoa tiver de boa fé, ela vai entrar com recurso, vai se retratar, vai pedir para levantar a multa, vai pedir para converter a multa em advertência, ou seja, a pessoa vai buscar uma retratação, né? Não tem problema nenhum em errar, todos nós erramos em muitas coisas, mas o problema é a gente errar sempre o mesmo erro, né? Então vamos errar erros novos, não vamos insistir nos mesmos erros, porque quando você insiste nos erros, os mesmos erros de forma reiterada, isso cansa os demais, cansa a boa vontade dos demais. Então assim, e não se trata da pessoa do síndico, porque o síndico, ele não age sem provocação na maioria das vezes, ele vai sempre ser provocado por um vizinho ou outro, ou mais vizinhos, e aí ele tem que agir, ele tem a obrigação de agir. Então muitas das vezes as pessoas
querem chegar e se esconder, minimizar o seu erro, a sua posição, que muitas das vezes não se sustenta, apontando para o síndico, né? Então, e você, como síndico, se você cai na provocação, se você cai naquela casca de banana, tá vendo? Não falei que ele era desequilibrado, não falei que era assim? Ou seja, você tem que ter cautela. Deixe a lama esfriar. Mas isso serve para tudo na vida, tá? Isso serve para aquele relacionamento, serve para questões da escola, serve em questões do trabalho. Nunca trate no sangue, no calor. Sempre deixe a lama secar, tá ok? Combinados assim? Agradeço a vocês, né? É um vídeo que eu vou deixar aqui no YouTube, vou botar link e espero que vocês aproveitem aí, tá? Tem um provérbio que diz assim, que o sábio, né? Ele aprende até com o tolo, mas o tolo nem com o mais sábio. Então, assim, aproveite, tire o que é bom, esprema, sempre tem alguma coisa boa, tá? Eu tenho ouvido algumas coisas esses dias e aprendido o seguinte, uma das filosofias que eu tenho tido é que é o seguinte, eu nunca perco, tá? Ou eu ganho, ou eu aprendo. Sempre assim. Às vezes você lida com uma pessoa, lida com uma situação, e aí você fala, pô, perdi meu tempo. Não, eu não perco tempo. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Se você não tem essa filosofia, se você acha que está perdendo, você precisa mudar essa sintonia, porque nem sempre você vai ganhar, mas muitas das vezes você vai aprender. E aquela lição é fundamental, tá bom? Forte abraço, bom final de dia para vocês e espero vê-los no próximo vídeo.